Glória a Deus, eu quero complementar a todos do canal Rascunho Teológico com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui de volta para mais um conteúdo e desta oportunidade estaremos comentando sobre o livro de Isaías. Estaremos fazendo um panorama do livro de Isaías, né? Livro do profeta Isaías. Tem Isaías pessoa e tem Isaías o livro, o profeta. Então nós vamos estar fazendo um panorama bíblico sobre o livro do profeta messiânico, profeta Isaías, ok? Isto posto, nós vamos saber quem era Isaías, que época que profetizou, né? As profecias, quando começou a profetizar, né? E também a grandeza desse profeta, tá certo? Estas e outras informações serão passadas agora aqui no canal Rascunho Teológico. Não saia daí, fique conosco. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no canal Rascunho Teológico e dá essa moralzinha para mim. Glória a Deus. Mas o importante aqui é você conhecer e aprender a palavra de Deus, né? Muito bem. Quem escreveu o livro de Isaías foi ele próprio. O nome significa o Senhor é a salvação, ou a salvação do Senhor. O tema do livro é o juízo e salvação, né? Então, alguns eruditos modernos têm estudado as profecias poéticas de Isaías, de modo que um botânico estuda as flores, examinando e analisando-as. Então, o uso do método tem feito aí uma beleza do livro, apontando aí para uma clareza objetiva dos planos de Deus para o povo, né? Nós não temos muita informação. Sabemos que ele era filho de Amós. Ele profetizou durante o reinado de 5 reis, 4 mais precisamente, né? Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. No capítulo 6, a partir do verso 1 até o capítulo 8, do verso 4, nós vamos ver a chamada e a unção que ele recebeu de Deus para o ministério profético. Aí nós vamos ver o Deus trabalhando na vida do profeta, né? Então, nós vamos ver que ele foi o maior profeta do Antigo Testamento, ok? Assim é uma introdução do livro do profeta messiânico, que é conhecido como profeta messiânico. Do capítulo 1 até o capítulo 39, podemos ver uma situação. Do capítulo 40 até o 66 já é uma outra situação, ok? O capítulo 1 a 39 refere-se principalmente aos eventos que culminaram ao cativeiro, às exortações, às advertências do juízo divino, e mescla aí com as predições e os dias melhores, e relatando também a vinda do Messias. A vinda do Messias, nós vamos começar a tratar disso a partir do capítulo 1 até o capítulo 12, né? Então, nós vamos ver que a profecia acerca das nações vizinhas, a saber, a Síria, Babilônia, Moabe, Egito, Filistia, né? Síria, Edom, Tiro, do capítulo 13 até o capítulo 23. Os escritos acerca do pecado e do sofrimento do povo, a promessa de salvação, o cântico de confiança em Deus, seu cuidado para com a vinha, a partir do capítulo 24 ao capítulo 27. Depois nós vamos ver as maldições, a pronunciada contra Efraim e Jerusalém, especialmente por confiar nas alianças estrangeiras. Isto a partir do capítulo 28, verso até o capítulo 31. E nas promessas do rei justo e do derramamento do Espírito, a exaltação do justo e a transformação do deserto em um jardim do Senhor. Aí depois nós vamos ver no capítulo a libertação de Ezequias das mãos dos sírios, o prolongamento da vida dele, que vai do capítulo 36 até o capítulo de número 39. Então o livro é dividido assim, né?
A promessa do rei justo e do derramamento do Espírito está no capítulo 32 até o capítulo 35. Na segunda parte do livro, nós vamos ver que as predições e advertências, promessas referentes aos eventos posteriores ao cativeiro, eventos que se estendem por séculos da dispensação cristã. Até parte da profecia é especialmente rica em referências messiânicas, né? Em nome Isaías significa o Senhor, salvação do Senhor, conforme já disse. Então, ele vai trabalhar sobre a salvação, podemos ver a salvação da fome, nós vamos ver sua fonte, aliás, a fonte de Isaías que ele usou, o gozo, os muros, eterna, fontes eternas, seu dia, os pés de seus atalaias, sua difusão, o braço, né? Então o nome aponta para tudo isso aí. Nós vamos ver 7 coisas perduráveis: a fortaleza, o juízo, o gozo, a salvação, a compaixão, a aliança, a luz, né? Então fica aí perante a tríplice propósito, né? Primeiro, confrontar a própria nação, o propósito, e outras nações também, contemporâneas daquele povo, com a palavra, mostrando-lhe que os seus pecados e as consequências de castigo, e o consequente castigo divino. Depois nós vamos ver que o segundo ponto é profetizar a esperança gerada à geração futura dos exilados judaicos, que seria restaurada aí do cativeiro. Terceiro, mostrar que Deus enviaria, esse é o propósito, enviaria o Messias davídico, cuja salvação abrangeria todas as nações da terra, né? E nós vamos ver aqui algumas particularidades do livro de Isaías. Nós vamos ver 8, basicamente. Primeiro, em sua maior parte, está escrito em forma poética, né? Depois nós vamos ver que o profeta evangélico, porque ele é chamado profeta evangélico, dentre todos os livros do Antigo Testamento, suas profecias contêm declarações mais plenas sobre a Jesus Cristo. Outra particularidade, outro aspecto básico que caracteriza o livro, que são as particularidades, sua visão sobre a cruz, capítulo 53. É a profecia mais específica e detalhada sobre a morte expiatória de Jesus. Nós vamos ver uma outra particularidade, que ele é o mais teológico e extenso de todos os livros do Antigo Testamento. O período dos tempos ali tratado remonta aos céus da terra, a partir do capítulo 42, verso 5, e olha para o futuro dos novos céus e nova terra a partir do capítulo 65, não é? E assim sucessivamente. Aí nós vamos ver a quinta característica é que contém mais revelação a respeito da natureza, majestade e santidade de Deus do que qualquer outro livro profético do Antigo Testamento. O Deus de Isaías é santo, é poderoso, é aquele que julgará o pecado e a iniquidade dos seres humanos e nações. Então, sua expansão predileta para Deus é o Santo de Israel. A sexta particularidade é que Isaías, cujo nome significa salvação do Senhor, é o profeta da salvação. Ele emprega a palavra salvação quase 3 vezes mais do que todos os demais livros poéticos ou proféticos do Antigo Testamento. Isaías revela que o propósito divino da salvação será somente realizado em conexão com o Messias. A sétima característica é que Isaías faz frequentes referências aos eventos redentores da história de Israel, não é? E nós vamos ver isso em Êxodo capítulo 4, versos 5 e 6, Êxodo 11, Êxodo 31, Êxodo 43. Não é? Depois ele vai fazer a predição de Sodoma e Gomorra, capítulo 1, verso 9, a vitória de Gideão contra os medianitas, e assim sucessivamente. Então, Isaías, e oitava particularidade e última é que Isaías, juntamente com Deuteronômio e os Salmos, um dos livros do Antigo Testamento mais citados e aludidos no Novo Testamento. Vou mostrar aqui alguns textos
com respeito a essa informação, né? Quem foi Isaías? Isaías foi um profeta dos escritos do Antigo Testamento, profetizou em Judá no final do século VII até o século VIII antes de Cristo. Ele escreveu um livro profético mais extenso da Bíblia, não é? Ele escreveu Yeshayahu, não é? O nome em hebraico, né? Ou seja, o Senhor é salvação. Apesar de ser um dos profetas mais conhecidos da Bíblia, nem todos leram a história de Isaías. Quem foi Isaías? Era filho de Amós, mas que não deve ser confundido com o profeta do mesmo nome, né? Não era filho do profeta. Na verdade, o nome de seu pai em hebraico é Amós, enquanto que o profeta Amós é Amos. Isaías era casado, sua esposa é chamada em seu próprio livro, de A Profetisa. Isaías, capítulo de número 8, versículo número 3. Indicando assim que ela também profetizava. Então a Bíblia menciona que Isaías era pai de pelo menos de 2 filhos. Sear-Jazub e Marael Salal Hasbaz. Capítulo 7, verso 3 é o primeiro filho, e capítulo 8, verso de 1 a 4. Esses nomes eram simbólicos, eles tinham um significado que se referia à própria mensagem do profeta. O livro se divide em 2 partes. O primeiro acontecimento tipólogo do Antigo Pacto, né? Que vai do capítulo 1 até o 31, eu já falei isso. O segundo, os tipos proféticos do pacto, que vai do capítulo 40 até o 66. Então, o tema central aí é edificação, Deus no controle, conhecimento de todas as coisas. Depois vem a exortação, as profecias tipológicas a respeito do Messias, servo de Deus. Depois vem a consolação, os acontecimentos depois da segunda vinda do Messias. Com respeito aos filhos dele, Sear-Jazub, o primeiro filho, significa um remanescente voltará, apontando para o juízo iminente que o povo seria submetido devido aos ataques assírios, mas também apontava aí para a promessa de restauração. Já o segundo filho, que é Maer Salal Hasbaz, que significa rápido até os despojos, veloz é a pressa, né? Significa isso, fazendo referência aí à devastação que Deus traria sobre a Síria, Israel e Judá. Provavelmente Isaías morava na cidade de Jerusalém, apesar do texto não esclarecer esse ponto, né, de forma explícita, mas vamos ver uma base em Isaías 7, verso de número 3. A tradição judaica afirma que Isaías era da linhagem real, porque ele pelo menos 13 vezes, o profeta Isaías é designado como filho de Amós, ou que talvez possa indicar que seu pai era um homem importante na época. De forma que toda a forma literária de Isaías é muito enaltecida devido ao cunho apurado do hebraico antigo que era proposto aqui. Então o profeta Isaías foi chamado para exercer o seu ministério em 739 a.C. aproximadamente, e no ano que morreu o rei Uzias, conforme ele registrou no capítulo 6. Então o relato bíblico não informa que antes disso ele já pregava publicamente, não temos essa informação. Mas também é possível saber com exatidão quanto tempo durou o ministério profético, tanto de forma oral como de forma escrita. Ou seja, alguns estudiosos sugerem que ele tenha profetizado cerca de 60 anos. Então, quando houve a convocação de Isaías, o relato da sua convocação para profetizar é um dos mais extraordinários registrados no Antigo Testamento. Na ocasião, Isaías teve uma visão do trono de Deus e contemplou os serafins que proclamavam a santidade de Deus. Diante de tamanha glória, por exemplo, o profeta assumiu aí a sua própria pecaminosidade. Ele se considerou impróprio para a função de profeta quando disse: sou um homem de lábios impuros. Capítulo 6, verso 5. Mas um dos serafins tocou a sua boca e com uma brasa viva lhe purificou. Depois disso, o profeta escutou a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? O profeta então respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. E depois dessa convocação, nós vamos ver que mais tarde a convocação do profeta
Ezequiel lembrou aí que em certos aspectos esse episódio, quando está escrito em Ezequiel capítulo 1, capítulo 1, 2 e 3, né, que é o esplendoroso chamado profeta Isaías. E a atuação de Isaías como profeta, né? Nós vamos ver que no primeiro capítulo do seu livro, temos a informação que o profeta Isaías teve uma visão da parte de Deus durante o reinado dos reis de Judá, Uzias, Jotão, Acase e Ezequias. O profeta Isaías foi contemporâneo do profeta Miqueias, e está escrito em Isaías 1:1 e Miqueias 1:1. Então é bem provável que ambos estivessem familiarizados com a mensagem um do outro, ou seja, já no texto do capítulo 2, verso 2 a 4, e capítulo 4, verso de 1 a 3, são semelhantes, né? Então o ministério do profeta Isaías foi precedido pelo ministério do profeta Amós e pelo do profeta Oséias, né? Apesar de Oséias também foi o seu contemporâneo. Algum tempo depois, no caso, Amós e Oséias profetizaram principalmente sobre o rei do norte, já que Isaías e Miqueias se concentraram no reino do sul, em Judá, né? E quando vamos ver toda a demanda da profecia do profeta Isaías. Por que ele é chamado profeta messiânico? Já na época dos pais da igreja, o profeta Isaías era conhecido como evangelista do Antigo Testamento. Essa designação é dada pelo modo detalhado e completo que ele escreveu acerca da pessoa do Messias. Muitos julgamentos proféticos profetizados por Isaías, foram cumpridos no ministério de Jesus. Isaías 53, capítulo 53, verso 4 e 6, e 2 Coríntios capítulo 1, versículo número 15, Hebreus 9, verso 26. Além disso, o profeta apresentou Jesus como servo, que traria justiça às nações, que estabeleceria aliança, que iluminaria os gentios, no sentido de promover a salvação a eles, que expiaria o pecado do seu povo. Finalmente, ele ressuscitaria todos os mortos, né? É por isso que o profeta Isaías, que as profecias de Isaías registradas no seu livro, são as mais referenciadas no Novo Testamento, quando o objetivo é apontar sobre a pessoa de Jesus, cumprir a profissão de todas as promessas pautada no Antigo Testamento em relação ao Messias prometido, né? E, segundo a tradição, Isaías morreu, não se sabe com precisão como foi a morte do profeta, mas diz que o rei Ezequias, que na última menção sobre o Ministério Público aparece aí nas campanhas de Senaqueribe em 701 e 686, tudo isso antes de Cristo. Com base nesses relatos, Esdras 37 e 38, sobre a morte de Senaqueribe, alguns estudiosos acreditam que ele ainda poderia estar vivo nessa ocasião, é que a data é em 681. Outros, porém, sugerem que o trecho do texto inserido aí é incluído por um seguidor de Isaías, para resolver documentar tal profecia que haja se cumprido, né? Segundo a tradição, ele morreu no período do rei Manassés, né? Foi cerrado ao meio, segundo a tradição que sabemos, né? As mensagens proféticas tinham caráter duplo naquele período. Os profetas no Antigo Testamento foram chamados de homens de Deus, o período de declínio, apostasia de Israel. Então os profetas foram, em primeiro lugar, reavivalistas, patriotas falados em nome de Deus, né, ao coração da nação. A mensagem profética tinha caráter duplo. Era aquela que era local e para o período da vida do profeta, e aquela que era preditiva, ou seja, do propósito divino, ou seja, preditiva do que vinha por o futuro. Então Isaías, cujo nome significa o Senhor salva, ou o Senhor é salvação, foi um dos maiores profetas que já escreveu, né? E assim sucessivamente. Então, trazendo toda essa informação, esse conteúdo de informação, que o livro de Isaías é uma mini bíblia. Ele tem 66 livros, né? Possui
possui uma quantidade de capítulo, quem tem mais capítulo na Bíblia é o livro de Isaías, né? São um total de 66 livros, né? 66 livros e 1.292 versículos é o conteúdo do livro de Isaías, e assim sucessivamente. Então, o livro, ele tem nos seus primeiros capítulos, ele fala exclusivamente da lei e da justiça, do castigo divino, né? Então, essas informações, ela é de fundamental importância, visto que ela nos aponta para uma veracidade das sacrossantas profecias acerca do Senhor Deus, né? Do Senhor dos Exércitos, né? Entre a sua santa campanha dos profetas, Isaías está com uma figura majestosa, né? Dos profetas, muito renomado, muito falado, né? Nós vamos ver que ele era casado, conforme eu já disse. Nós vamos ver a influência formativa, era mais destacada, e mais perdurável na vida do profeta foi, sem dúvida, sua chamada pessoal direta ao ministério, né? O ministério profético. Em meio a uma dura cena de política conturbada que tinha ali, Deus usou o profeta, né? Nós temos aqui mais informações com respeito a esse livro. Então, ele está centralizado nos períodos turbulento e trágico da história de Israel, da história de Judá, né? Nos dias de Isaías, o rei de Judá esteve sob o governo de 5 reis. O reino de Judá esteve sob o governo de 5 reis. Tais alguns deles eram bons e outros maus. Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias e Manassés. Era uma nação pecadora, embora fosse povo de Deus, eles eram apóstatas e, sem dúvida, mereciam castigo durante o período da vida de Isaías. Em um momento ou outro, vários inimigos poderosos estiveram inclinados à destruição de Judá. O reino do norte de Israel, governado por Peca, a Síria, o rei era Rezim, a Assíria, sob os reis guerreiros de Tiglat-Pileser III e Sargão II e Senaqueribe. Além disso, outros vizinhos, né, como os filisteus, os moabitas, os edomitas, de vez em quando eles atacavam o pequeno reino, o reino de Judá. Então o Egito era apenas uma cana quebrada, sobre a qual tentava se apoiar e buscar ajuda contra os invasores assírios. Então foi predito que Babilônia, com quem Ezequias fez uma aliança, tornar-se-ia o futuro destruidor. Ou seja, por meio da revelação de Isaías, previu 2 libertadores por vir. Um é Ciro, como um libertador distante, e o Messias como um libertador mais distante ainda. Ou seja, o profeta observou que em todos seria um instrumento de Deus, tanto para o castigo quanto para a redenção de seu povo escolhido. É sabido por todo que foi o próprio Isaías que escreveu, né, o livro. Então, dentro da tradição judaica, os profetas menores faz alusão à expressão a Isaías. Quando vamos ver Naum, vai fazer a menção de Isaías 52:7, Sofonias faz menção de Isaías 47, verso 8 e 10, né? Aproximadamente, naquele período era aproximadamente 180 a.C., e no livros apócrifos eclesiásticos, por exemplo, o filho de Senaqueribe fala de Isaías com alguém que confrontou aqueles que choram em Sião, né? No capítulo 48, verso de número 22 a 25 do livro de Isaías. Então, uma clara alusão aí sobre o assunto de Isaías, alusão do assunto de Isaías 40 a 66, de 40 versículo 1 em particular. Esta primeira ocorrência em uma tradição relacionada com a autoria de Isaías, nenhuma palavra é dita, né, a respeito de qualquer profecia de menor auxílio ou da maior da época de Esdras, não se fala nada disso. Flávio Joséfo, ele também não faz citação, e a Septuaginta tem um único título para o livro inteiro, né? Ou seja, a tradição rabínica permaneceu uniforme
num período da crítica nacional moderna, né? Afirmando que Isaías escreveu todos os 706 livros, né? E assim sucessivamente. Então nós vamos ver que no Novo Testamento existe testemunho sobre Isaías. Cristo referiu-se ao profeta Isaías como um indivíduo distinto, Mateus capítulo 15, versos 7 a 9. Os escritores também do Novo Testamento claramente consideraram o autor de todas as seções principais da profecia como único e ao mesmo, né? Aí você vê uma infinidade de textos, Mateus 3, Mateus 8, Mateus 12, Mateus 13, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 4, Atos capítulo 8, não é? E Atos capítulo 28, Romanos 9, e assim sucessivamente. A citação mais conclusiva do Novo Testamento é João capítulo 12, versículo 38 a 41, que faz alusão a Isaías também. Então, o versículo 38 cita Isaías 53:1, não é? Quem deu crédito à nossa pregação. O versículo 40 cita Isaías sendo apontado aí, Isaías 6, versos 9 e 10, ok? Então o apóstolo vai trabalhar de forma inspirada e comentar os capítulos 41 do livro do profeta messiânico. Quando vamos ver aqui que o contexto crítico racionalista afirma que os capítulos 40 a 66 foram escritos na Babilônia, que é uma região plana, ou seja, mais que as duas partes do livro de Isaías falam de rochedos, né? Montanhas, ribeiros, vales, rebanho de Judá e etc. Já a segunda parte tivesse sido escrita na Babilônia, teria se incluído alusões e passagens daquele campo, ou seja, a declaração local em ambas as partes judaica, mostrando que todo o livro foi escrito em Judá, dessa forma apontando para a autoria única e cabal de Isaías, né? O contexto histórico e religioso, o fato da Babilônia ser mencionada em ambas as partes do livro não torna necessário aí uma data posterior à época de Isaías para esses capítulos. As advertências da Babilônia já eram relevantes em sua própria época, né? Capítulo 39, os eventos profetizados ou descritos em capítulo 21, verso 9, capítulo 43, verso 14 e capítulo 46, verso número 1 e 2. Então, em sua morte, 86 e tal, ou seja, em parte, em 47, no capítulo 47, foram cumpridos na história das particularmente pela destruição da Babilônia por Senaqueribe, no ano 689, aproximadamente, e mais tarde pela captura da cidade de Ciro, da cidade por Ciro, melhor, não é a cidade de Ciro, da cidade por Ciro, no ano 539. Além disso, as formas da idolatria condenada, Isaías 57, do versículo 5 até o versículo 9, 59, versículo 3 a 15, 65, 3 e 5 e 66, versículo 17. Aqui é a condenação da idolatria. Então foram aí condenadas em Isaías, todas essas práticas foram praticadas pelo povo judeu em Judá durante o ano do reinado de Manassés. Mas não se pode não se pede aí não se pede senhorizado junto aos judeus, e nem pelo menos os judeus que retornaram no período pós-exílico, né? Então, o idioma e estilo do livro, todos os 66 capítulos são escritos em hebraico, perfeitamente puro, sem aramaísmo, termos babilônicos, que caracteriza o período pós-exílico. Pelo contrário, então, deduz que ele era uma pessoa educada, acadêmica, uma pessoa de um estudo muito grande, até porque ele foi criado no palácio. Da mesma forma, semelhante ao estilo do capítulo 1 a 39, do capítulo 40 a 66, são surpreendentes. Por exemplo, o estilo de Deus, o Santo de Israel, foi usado por ele essa frase. É usado muitas versões, apenas 31 vezes no Antigo Testamento, é encontrado 25 em Isaías, essa frase, o Deus de Israel. De 31 vezes que é citado no Antigo Testamento,
Em Isaías, só Isaías tem 25. Ela ocorre 12 vezes no capítulo de 1 a 39 e 13 vezes no capítulo 40 a 66, o Deus de Israel. Outras características marcantes do estilo de Isaías é que seu uso frequente, chamado o tempo perfeito profético. No verbo, isto é, ele frequentemente vai falar sobre eventos futuros, próximos, né, já ocorrido. Por exemplo, no capítulo 5 ele trata disso, no capítulo 8 também, no capítulo 9 também, e no capítulo 10 ele vai falar sobre os eventos futuros próximos de Ciro, por exemplo, como já tendo sido indiciado sua carreira de conquista, no capítulo 41, verso 25, 45, versículo 13, e da morte do servo do Senhor, como oferta pelo pecado. Então o profeta pode falar desse modo, porque viu eventos futuros como já se realizaram no propósito de Deus. Então ele tinha uma autoridade dentro disso para tratar, né? E dentro do contexto desse livro, nós vamos analisar os capítulos 1 até o capítulo 6, são de forma introdutória. Então a grande acusação, no capítulo 1, o povo de Deus é acusado de formalismo e hipocrisia, de cobiça, de crueldade e toda desconsideração em relação à liderança com o Senhor Deus. Eles merecem o destino de Sodoma, mas aqui, como em toda a parte do livro de Isaías, há mais uma maravilhosa mistura de exortação e conforto com denúncias e condenação. Sião será remida com juízo e os que voltam para ela com justiça. Então ele vai falar da gloriosa promessa de paz universal, do renovo que aparece em meio a terríveis ameaças. Ele vai tratar da parábola da vinha e em seguida, por 6 ais, ele vai citar 6 ais, terminando com a ameaça da espada, o castigo pela mão do exército dos invasores. Então, no capítulo 6, ele contém o chamado profeta, é uma visão de santidade de Deus, que faz do título O Santo de Israel, o favorito do livro de Isaías. E daí ele começa a trabalhar a guerra Sírio-Efraimita, por causa da incredulidade de Acais, provocou a primeira invasão à Síria. Então ele vai trabalhar toda essa proposta quando ele vai falar de fardos, fardos pesados, profecias pesadas e dolorosas. Ele trabalhou isso aí, tanto contra a Babilônia, contra Judá e contra a Síria, Filistia, Moabe, Damasco, Etíope, Egito, Edom, Arábia, Jerusalém, cujo pecado faz dela sua pior inimiga. Tiro aqui é como uma outra parte, é a compaixão e esperança profunda, as nuvens tempestuosas da ira de Deus que viria. Então é um livro muito interessante, muito curioso, é um livro que você pode tirar doutrina, pode tirar consolação, pode tirar exortação. É um livro de consolação você vai encontrar no capítulo 49, do capítulo 49 até o 66, que pode adequar e pode ser chamado de sermão profético, tendo o nome de Isaías, a salvação do Senhor, como seu tema. Ele é sua contrapartida das palavras de João Batista, né? Arrependei-vos que é chegado, enfim, o reino dos céus. Quando João Batista cita isso, Mateus escreve isso no capítulo 3, verso 2. Né? Depois ele vai falar sobre a transcendência do Senhor. Ele faz todas as coisas, ele vai dizer todas as coisas, todas as nações são como nada perante ele. A quem me comparecereis? E o desafio dos homens mortais, ele criará novos céus e nova terra. Isso vamos ver a partir do capítulo 44, 45, não é? 46, 65, 66 e também o capítulo 55, verso 9. Então ele vai falar a loucura do pecado da idolatria, o homem abandona a obra de suas próprias mãos, o Deus de Israel é o único que pode predizer os acontecimentos futuros e fazê-los acontecer. Ele vai falar de Ciro, uma figura proeminente. Deus levantou do Oriente. Ele vem em justiça. Ele vem como uma ave de rapina de uma terra longínqua. Ele humilhará a Babilônia, fará com que Jerusalém seja construída e o templo restaurado. Meu Deus do céu, no capítulo 41, verso 2, capítulo 45, verso 13, capítulo 46, verso 11, capítulo de número 43, verso 14, capítulo 48, verso 14 também, no capítulo 44, verso 28, no capítulo 45, verso de 1 a 7.
é uma figura mais proeminente do servo do Senhor, ele é chamada de Israel. Jacó é Israel, ele vai fazer esse paralelo aqui. Então ele é descrito como o surdo e cego. O pecador é necessitado de redenção, como tendo uma missão Israel para com os gentios, como alguém quem o Senhor será glorificado, como alguém que sofreu, embora fosse inocente, então ele apontava aqui para o Messias. É um livro super interessante, não é? E assim sucessivamente. Isaías termina quando ele vai falar sobre o alcance da salvação prometida, que abrange o mundo todo, especialmente enfatizando os capítulos finais, né? A expressão vós todos, no capítulo 55, verso 1, tem seu eco da expressão todo aquele que está escrito lá no capítulo 3, versículo 6 de João, né? Então a expressão, as promessas do capítulo 56, verso 7, e o capítulo 66, aliás, tem o seu cumprimento lá em João, capítulo de número 4, versículo de número 24. Este é o panorama do livro do profeta Isaías. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue sobre vossos corações. Espero poder ter ajudado. Deixe aí suas perguntas, suas questões. Deus abençoe a todos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você é inscrito e ainda não deu seu like, dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que o YouTube possa jogar esse ensinamento um pouco mais longe. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir.